Fala-se muito sobre a desconstrução de alguns termos e conceitos na nossa sociedade que acaba se desatualizando com o tempo. Por exemplo, a cor rosa. Hoje é associado às meninas, né? Hoje não, já há muitos anos que a gente associa a cor rosa às meninas. Mas, eu não sei se você sabe, lá há muito tempo atrás, se não me engano, ali na Idade Média, um pouco antes da Idade Média, a cor rosa era atribuída aos meninos e não às meninas. Isso porque o vermelho era sinônimo de masculinidade, o vermelho sangue, esse lado mais guerreiro mesmo. E o rosa, que era como se fosse um vermelho misturado com branco, né? Um vermelho mais clarinho ali, era algo atribuído aos meninos, aqueles que não eram os homens, propriamente ditos ainda, né? E faz sentido alguns termos e conceitos serem desconstruídos com o tempo. Não simplesmente desconstruídos, mas sim ressignificados. Mas quando a gente está falando de masculinidade, de desconstrução do padrão hegemônico do que a gente tem com masculinidade, do que a gente está falando exatamente? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E eu já vou falar para você logo aqui no início desse vídeo que eu não gosto muito quando a gente fala simplesmente de uma desconstrução de algum conceito, de algo, sem falar na construção que a gente deve fazer paralelamente a isso. Isso porque se a gente pegar diversas teorias aí dentro da psicologia, a forma como a gente entende que socialmente os seres humanos se comportam, a gente vai perceber que somos seres gregários, ou seja, a gente gosta de viver em comunidade e gosta de se sentir pertencente a isso. Tem várias questões aí que são realmente instintivas, que corroboram para essa forma como a gente se comporta, como, por exemplo, a sensação ali de segurança. Estar em bando quer dizer que a gente pode se proteger melhor de predadores, né? Isso é algo instintivo aí de vários animais que andam em bandos, vários mamíferos também que andam em bandos, para conseguir se proteger. Não só isso, mas a gente gosta de ter esse sentimento de pertencimento. Mas como é que a gente sabe exatamente quando a gente está pertencendo a algo? Para isso, a gente identifica ali alguns padrões. Então, às vezes, é um jeito que você se veste, é um pensamento que você tem, é um gosto que você tem em comum, seja ele musical, seja ele de filme, seja ele de gênero ali de filme. Então a gente vai formando e estruturando esses padrões para identificar ali onde é que a gente pode pertencer. Isso diz também, é uma forma também da gente expressar a nossa personalidade. Fica mais fácil das pessoas identificarem ali e da gente também conseguir, ao mesmo tempo que expressa, se identificar a um grupo, né, ter esse sentimento de pertencimento, quando, sei lá, o grupo tem a mesma vestimenta, o grupo tem o mesmo gosto, o mesmo estilo de roupa ou algo nesse sentido. Por que eu tô falando tudo isso para entrar nesse tema aí da desconstrução da masculinidade? Porque a masculinidade também é um conceito que a gente socialmente foi criando ao longo do tempo. E assim como a gente atribui várias características ali ao grupo punk, por exemplo, a gente vai atribuir várias características a quem se identifica com o masculino. E claro que eu coloquei uma aspas assim nesse assim como, porque a gente está falando aí de quesitos, de conceitos bem distintos, né? Um grupo ali, um estilo musical e forma de se vestir que está totalmente atrelado ali a um posicionamento político e social de um recorte de uma época. E aqui a gente está falando de um pilar muito mais estruturante, que é o pilar de gênero e como é que a gente se coloca dentro disso. Mas o assim como que eu quero chegar aqui é que para a gente identificar alguém com características masculinas, a gente atribui uma série de signos aí, de significados. Não só no jeito de se vestir, no comprimento do cabelo, no formato do corpo, mas como no tipo de comportamento, como deve expressar suas emoções, que tipo de trabalho que deve fazer, que tipo de salário que deve ganhar, que tipo de papel deve desempenhar dentro de uma família. A gente atribui várias questões que são ainda um pouco mais complexas do que um grupo punk, por exemplo, que pode ter signos e significados atribuídos um pouco mais flexíveis no que diz respeito, né? Mas quando a gente está falando de masculinidade, a gente está atrelando ali a um gênero específico, né? O gênero homem, e acaba atribuindo todas essas questões também, indireta e diretamente. E não é de hoje que se fala sobre desconstrução de masculinidade. Hoje tem uma roupagem diferente, tem um recorte social e político diferente do tempo que a gente vive, mas isso é algo que começou ali, talvez desde que as mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalho. E isso aconteceu ali quando os homens precisaram ir para a guerra, meados da Segunda Guerra Mundial, e elas começaram a desempenhar uma nova função social, que antes era muito mais atribuída ali aos homens. Toda essa discussão, gente, que a gente tem sobre desconstrução de masculinidade, sobre essa mudança de papéis de gênero dos homens, veio muito motivada pelo movimento feminista também. Então, quando as mulheres começaram a se movimentar em torno disso, e elas começaram a se movimentar
comentar. Primeiro, se a gente for pensar ali que socialmente os homens estavam numa posição de privilégio no sentido de estar no poder, não necessariamente que não sofriam algumas outras questões, mas de estar numa posição de maior poder do que as mulheres. E isso fez com que esses movimentos que a gente vê ali de uma forma mais contundente no começo dos anos 80, relacionado à masculinidade, começasse a surgir. Isso só para contextualizar vocês de que é uma história muito comprida, não um papo de, sei lá, 2010, 2012 pra cá. É um papo muito mais antigo do que isso. Com todas essas mudanças acontecendo, com as mulheres ocupando outros papéis, começou-se a questionar também que tipo de papel, onde é que os homens poderiam se encaixar. Não só isso, mas todas aquelas acusações ali feitas a partir dos movimentos feministas sobre o machismo, como as mulheres sofriam com isso, depois de algum tempo passado, os homens começaram a perceber, questionar também como é que eles sofriam com todo esse engessamento e essa forte estrutura do que se tem como homem. E aí, a partir desses questionamentos que a gente pode começar a pensar em uma desconstrução da masculinidade. Quando a gente fala de desconstrução de certos padrões de gênero feminino, né, quando a gente para pra pensar assim, é mais fácil da gente entender o que é que entra no lugar, porque isso meio que foi acontecendo à medida que as mulheres foram se movimentando, elas já estavam saindo do lugar de donas de casa para entrar no mercado de trabalho, então já tinha um lugar mais definido, digamos assim. E vale lembrar também que essa reflexão e essa mudança de papéis de gênero dentro da sociedade, no campo das mulheres, é algo que é discutido há um pouco mais de tempo, então tem mais história, assim, tem mais tempo, literalmente, de se pensar que construção nova é essa que vai se dando. E em relação aos homens, é algo que veio quase como em decorrência, né, como eu falei pra vocês, assim, quase como uma sementinha ali plantada. Vamos desconstruir esses padrões aqui de masculinidade também. Mas tá, você vai colocar exatamente o que no lugar? Você vai desconstruir algo que não estava fazendo sentido mais, que não está fazendo sentido mais há algum tempo, para uma gama grande ali de pessoas. Mas o que é que tá fazendo sentido? Que outros lugares que os homens podem ocupar? Que outros papéis que os homens podem ocupar? O mais importante, que outros lugares e papéis os homens gostariam de ocupar que não são hegemonicamente colocados ali. Mais uma vez, a gente tem essa necessidade de pertencimento e essa necessidade de identificação com um certo grupo. Isso é muito importante pra gente, de determinada forma. E a gente não precisa ficar migrando de um estereótipo para outro, de um padrão para outro, mas a gente precisa sim ter alguma estrutura para entender como é que a gente vai funcionar. A estrutura, de certa maneira, é importante. E é aqui que entra um pouco da minha crítica, né? Eu entendo que é muito importante que a gente pense nessas estruturas, porque de fato a gente precisa mexer alguns pauzinhos quando a gente fala sobre essa desconstrução da masculinidade, mas a gente precisa mexer alguns pauzinhos ali também no campo que a gente tá pensando num novo tipo de masculinidade, numa construção de algo nesse caminho também. Tô falando aqui alguns dados pra vocês, né, trazendo algumas informações, mas também tem muito da minha opinião, tá? E da minha percepção, a minha experiência com tudo isso. Eu atendo no meu consultório praticamente só homens, assim, eu atendo mulheres também, mas a grande maioria são homens. E eu vejo muitas vezes eles se questionando isso, levando isso pro consultório também, num movimento de autoconhecimento, né? Nesse sentido de, poxa, socialmente, o que é colocado, com o que é que eu me identifico, esse movimento de autoconhecimento e de pertencimento, de alguma forma, caminhando junto dentro do espaço da terapia. E eu queria trazer essa questão aqui, levantar essa questão aqui com vocês no movimento de reflexão mesmo. Como é que vocês pensam essa questão? Vocês concordam comigo? Vocês percebem que tem algo ali de construção que é importante, que é necessário ser feito nesse caminho? Vocês não concordam com isso? Acreditam que isso não tem um peso tão relevante assim, essa questão da estrutura que eu trouxe aqui? E uma pergunta que eu realmente gostaria ali que vocês interagissem, colocassem pra mim nos comentários aí a resposta de vocês, é o que é que vocês gostariam de ver nessa nova construção aí da masculinidade? Bom, quero terminar o vídeo aí com essa pergunta, me conta aqui nos comentários e não se esquece de acompanhar aqui os vídeos do canal que saem sempre na quarta-feira às 18 horas, tá bem? Eu vejo você semana que vem com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!